Louis Pasteur foi um grande cientista francês do século passado. E quando ele estava no auge da fama, tendo dado tiro de misericórdia na boba geração espontânea, ele era um homem profundamente religioso. E todos os dias depois do almoço, ele ia à Catedral de Notre-Dame, numa capela lateral, bem sozinho, ajoelhado, a rezar o terço. Ele rezava diariamente o terço. E Paul Claudel, o grande poeta, chamado até o Dante Alighieri do século XX, ele era estudante brilhante da Sorbonne, escrevia muito bem, estava no auge da fama entre os acadêmicos, mas se dizia mais ateu do que à toa, mas impressionadíssimo com a fama de cientista de Louis Pasteur. E um dia ele entrou na Catedral de Notre-Dame, em Paris, por curiosidade, para matar o tempo, para apreciar os belíssimos vitrais que a catedral tem. E caminhando, olhou para o lado e viu ajoelhado um homem rezando o terço. E ele, pela silhueta, pelo que ele já tinha talvez visto nos jornais, ele disse: não pode ser o grande cientista Louis Pasteur com o terço na mão, que é oração para muitos, para a mulher velha, né? Mas é o melhor calmante que existe. Mas ele, fingindo que queria ver os vitrais, caminhou adiante para que pudesse ver o perfil de lado de Louis Pasteur, para se certificar, será mesmo que um homem dessa fama mundial reza o terço? E caminhando, fingindo que via os vitrais, virou-se e viu o que era. Diz ele no artigo: aquela visão, o eu vendo aquele grande cientista ajoelhado no silêncio numa capelinha lateral rezando o terço, para mim valeu mais do que 1000 sermões. Já os antigos romanos diziam, né? Verba volant, exempla traunt. As palavras voam, os exemplos arrastam. O mesmo Louis Pasteur, naquele tempo, convidado para dar palestras em todas as universidades da Europa. E foi dar uma palestra sobre a evolução em Bruxelas, capital da Bélgica. E foi de trem. E era o começo das férias. E ele, sentado no fundo do vagão, em silêncio, não conhecia ninguém, com o terço na mão, debaixo do braço, e arredando o terço em silêncio. No mesmo vagão tinha um mundo de estudantes vindo para as férias. Calculem a alegria, a algazarra, a folia que faziam. Mas, de repente, um deles chamou a atenção de outro. Olha aquele senhor lá no fundo. Não é o Louis Pasteur? Está louco, rapaz, que um homem dessa fama mundial vai rezar o terço, ainda bem, ainda mais dentro de um vagão do trem. Não é, criaram 2 blocos, apostaram, quando o trem chegasse em Bruxelas e parasse, iam perguntar. Apostaram um engradado de cerveja. Quem ganhasse, ganharia o engradado. Alguns diziam que era o Louis Pasteur, outros diziam que não. E o trem foi indo, eles cantando, contando histórias. Quando o trem chegou em Bruxelas, parou. Louis Pasteur pegou a maleta dele, desceu do trem e o mais esponja, o mais pinguço, chegou perto. O professor, dá licença. Falou: não, meu filho, o que há? O senhor é o professor Louis Pasteur? Sou. Por quê? Mas o senhor pode ter fé e rezar o terço com tanta ciência, com tanta fama? Ele disse: meu filho,
porque eu estudei muito, eu tenho a fé de um camponês bretão. Bretanha é uma região no sul da França, onde a turma é mesmo. Se eu tivesse estudado mais, eu teria a fé de uma camponesa bretã. A fé verdadeira, a ciência verdadeira sempre aproxima de Deus. A ciência superficial, envernizada de ciência, enche o homem de orgulho e o afasta de Deus. E a turma que ganhou foi beber a cerveja.